Hello, ouvintes do EFOPLE Connects. Eu sou Ana Souza, graduanda de Letras em Inglês e bolsista do projeto Saber Conectado. O tópico do episódio de hoje é a inteligência artificial no ensino de línguas. Para discutir esse tema, eu estou hoje com o professor doutor Liberato Silva dos Santos, graduado em Letras Português e Inglês-Português pela PUC de Goiás, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília e doutor em Linguística Aplicada e Tecnologia pela Iowa State University. O professor Liberato é especialista em avaliação de línguas e é professor de inglês e português no Instituto Federal de Goiás. Olá, professor Liberato, bem-vindo ao EFOPLE Connects. É uma honra tê-lo conosco. Olá, Ana Karina, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite feito pela sua equipe, em especial a professora Rafaela Souza, que fez o contato inicial. Eu tive a oportunidade de assistir um pouco dos episódios anteriores, acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico, então para mim é uma honra estar aqui podendo falar com vocês. Perfeito. Então, antes de iniciar as perguntas, nesse universo tão interessante, né, da inteligência artificial e do ensino, eu gostaria de saber se tem alguma coisa que você queria iniciar desmistificando essa parte do digital, alguma noção geral que você acha assim, a gente tem que corrigir essa compreensão antes de iniciar esse episódio. Sim, tem sim, eu te agradeço pela oportunidade. Eu acho que é importante a gente falar para o nosso público que um conceito que é o de nativo digital, que foi muito popular alguns anos atrás, ele é um conceito que já está superado já faz um tempo, tá? Então, como hoje nós estamos falando de tecnologias, eu inclusive fiz essa pergunta para a IA do Google, fiz umas anotações aqui que eu vou ler um trechinho. Uhum. Eu perguntei para a IA do Google se o conceito de nativo digital já estava superado e, caso estivesse, que teoria o superou, né? E aí apareceram umas respostas interessantes. Então, o Google confirmou, né, que o conceito de nativo digital é amplamente, palavras do Google, amplamente considerado superado e é um mito, ou seja, algo que não tem comprovação científica nenhuma pela comunidade acadêmica e científica atual, né? Então, a ideia do nativo digital, de que jovens que nasceram imersos na tecnologia por causa disso nasceram com uma habilidade inata para a tecnologia, é completamente mito, né? Como também é mito a ideia do imigrante digital, que seria as gerações mais velhas, que não nasceram com a tecnologia e que vão sofrer com problemas de adaptação tecnológica para o resto da vida por não serem nativos, né? Então, esse mito ele foi completamente desbancado. Na verdade, eu prefiro pensar num conceito que eu escutei numa palestra e depois fui ler a respeito. Nós, na verdade, fazemos parte de gerações tecnológicas. Cada um de nós nasceu e cresceu dentro de alguma tecnologia. No Uhum. caso das tecnologias digitais, eu, por exemplo, sou nativo do e-mail, quando foi criado, do DVD, do cinema IMAX. Da mesma forma que pessoas mais jovens talvez tenham nascido já na geração da IA, que é um assunto que nós vamos conversar. Uhum. Se eu pensar que a IA foi inventada em 1950, as pessoas que conheceram a IA no início, elas têm 70 anos de idade, 70, 80, né? Aí você vai dizer que as pessoas que inventaram a IA não são nativos digitais? Se foram elas que Faz sentido. inventaram a tecnologia? Não a IA generativa de hoje, mas assim, os caras estavam lá quando a IA nasceu. Eles criaram a IA, e aí eles não são capazes de lidar com tecnologia. Isso é absurdo, né? Uma outra coisa que eu aprendi de uma colega da área da informática, que trabalha em empresa de informática, é que, comparando a questão de como as pessoas enxergam a tecnologia em dois lugares diferentes. Vamos pegar aqui o caso de professores de línguas, que é o meu caso, sou professor de português e de inglês, comparado com pessoas da área da programação. Tem um grupo de professores de línguas, no nosso grupo, que pensa que estar atualizado tecnologicamente é usar a última versão do último aplicativo que todo mundo está usando para ensinar alguma coisa. Quando eu levei isso para essa minha colega e depois para um colega da informática, eles acharam engraçado. Eles falaram assim, Liberato, não, nós da informática, a gente não está preocupado com a tecnologia mais nova. A gente está preocupado com a tecnologia mais eficiente.
Se a mais eficiente for a mais nova, ok. Mas se a mais eficiente for uma antiga, a gente continua com a antiga. Então, eu descobri que esses dois amigos que eu tenho da informática, eles conheciam menos aplicativos do que meus colegas de línguas, sendo que eles têm um conhecimento mais profundo de informática. Então, esse conhecimento profundo faz com que eles entendam que o que chama um aplicativo para ser usado não é ele ser novidade, é ele ser bom. Se tiver um aplicativo antigo que faz o mesmo trabalho do novo, não há justificativa para trocar o velho pelo novo só porque é novo. E eu acho que para nós que somos da área de ensino, a gente tem que pensar mais seriamente sobre isso. Antes de adotar uma tecnologia, eu primeiro preciso definir como professor que aula que eu vou dar, para que público, com que objetivo de aprendizagem. E aí, depois que eu respondo essas perguntas, é que eu vou pensar assim, tá, qual é a tecnologia, caso eu queira usar, que me atende para esse objetivo de ensino-aprendizagem? Então, a tecnologia, ela vai entrar para atender a uma demanda pedagógica. A tecnologia que tem que estar a serviço da aprendizagem, não o contrário. A questão da escolha consciente, né? Como Isso. docente, inclusive em todo o nosso planejamento, a gente precisa fazer essa escolha consciente em todas as ferramentas que a gente vai usar para não ficar dependente, né, de nenhuma ferramenta. Eu acho Isso. interessante porque, nesse caso, a gente fala muito sobre IA, e na geração digital de hoje, se fala muito sobre essa questão da IA. Está no bolso de todo mundo, está ao alcance de todo mundo, professores, alunos, mas eu percebo que pouco se fala sobre a definição, as definições do que seria essas IAs, porque você mesmo acabou de citar que a IA foi inventada faz mais desde os anos 50. Então, eu queria que você iniciasse tocando nessa parte. O que a gente pode entender por IA e se há diferentes tipos de IA? Quais seriam esses tipos? É uma ótima pergunta. Eu já tinha lido sobre isso antes e fui ler novamente para me preparar para essa conversa com você. Então, nas minhas anotações mais recentes, eu estou com a seguinte definição, fruto de buscas na própria IA, tá? Tipo IA do Google Uhum, e resultados de sites e tal. E a definição mais curta que eu achei, que eu acho que bate com o que eu entendo como IA também, é o seguinte: IA é a ciência que utiliza algoritmos para criar tecnologias inteligentes capazes de imitar habilidades intelectuais humanas, tais como o processamento e análise de informações e a tomada de decisões resultantes desse processamento e análise. É uma definição em 3 linhas que eu tenho aqui, mas que ela toca em vários pontos importantes. Para entender essa definição, já que ela diz que é uma ciência que utiliza algoritmos, eu preciso também entender o que é um algoritmo. Uma definição de algoritmo aqui. Um algoritmo é uma sequência finita, ou seja, que tem começo, uhum. meio e fim, de instruções lógicas e bem definidas, criada para resolver um problema ou executar uma tarefa. Funciona como um passo a passo ou uma receita de bolo. Você fornece dados de entrada, o algoritmo os processa e gera um resultado. Tá. Aí eu pedi para a IA me dar exemplos variados de algoritmos. E aí eu adorei que o primeiro algoritmo que apareceu como exemplo que a IA me deu se chama Como Fazer Café. Aí ela disse o seguinte: o processo para preparar um café é um algoritmo, pode ser escrito como um algoritmo, que é o seguinte: início, coloque água na cafeteira. Depois, insira o filtro e o pó do café. Depois, liga a cafeteira. Depois, espera a água passar e, fim, o café está pronto. Isso é um algoritmo. Então, qualquer conjunto de comandos que você der que resulte em alguma coisa é um algoritmo. Então, do momento em que a pessoa entende, então você fala, é isso? Quando eu li isso, eu tinha feito um curso alguns meses atrás na plataforma de cursos gratuitos do MEC. Uhum. E o primeiro curso, o primeiro módulo de algoritmos fazia exatamente isso. Aí a computação, ela pegou essa ideia do algoritmo e aperfeiçoou e trouxe para o universo digital. Mas a origem do algoritmo são essas instruções simples que eu li aqui. Isso mexeu com a minha cabeça e falei assim, gente, do jeito que o pessoal fala, parece que é muito mais complicado. Mas começa simples assim. Claro, se você for depois continuar, então aqui, continuando, né, sobre IA, eu também fiz a pergunta aqui para o Google que foi assim: quando é que podemos chamar uma tecnologia de tecnologia inteligente? A resposta foi:
A tecnologia torna-se inteligente quando simula a cognição humana por meio da coleta de dados, do reconhecimento de padrões e da tomada de decisões feita de maneira autônoma. As capacidades específicas que levam a tecnologia ao patamar de inteligente incluem aprendizado, aí ele explica o que é aprendizado para uma máquina, raciocínio, que é a capacidade de processar regras lógicas, percepção, que é o uso de visão computacional e processamento de linguagem natural para interpretar o mundo, esse mundo de dados, né? E Uhum. autonomia, que é a capacidade de executar objetivos e adaptar-se a ambientes em mudança de forma independente, que aí é quando a tecnologia da IA não precisa mais de ser pré-programada. Aí eu ainda perguntei, como você perguntou também, os tipos de inteligência artificial. A resposta veio assim: existe, como hoje a gente está falando muito de IA generativa, então a gente Uhum. pode definir entre dois grupos: o grupo pré-IA generativa, ou IA não generativa, e a IA generativa. Vamos colocar dessa forma, talvez, para facilitar para o público entender. Uhum. Então, na fase pré-IA generativa, as IAs têm os seguintes nomes, pelo menos pela resposta que o Google me deu. Sistemas de recomendação são IAs que usam algoritmos para recomendar filmes, músicas, produtos e serviços com base no histórico de consumo do usuário, nos padrões de consumo do usuário. Exemplos: YouTube, Netflix, Spotify, Amazon e similares. Então, esses todos são IAs, são softwares que usam IAs do tipo sistema de recomendação. O outro, reconhecimento de fala humana. São softwares de reconhecimento de fala, frequentemente chamados de speech to text, ou seja, da fala ao texto, ou conversão de fala em texto, usam tecnologias de IA e de linguística, que é o processamento de linguagem natural, para converter a linguagem falada em texto escrito. O software captura o áudio, decompõe esse áudio em elementos fonéticos, como palavras e sílabas, e aplica algoritmos para transcrever as palavras e, com base na transcrição, executar comandos de voz. Exemplos: Siri, Alexa e similares. Tem também, ainda dentro dessas IAs ainda não generativas, feedback automático. Software de feedback automático são utilizados principalmente para auxiliar a escrita de textos, o que vai muito além de apenas corrigir a ortografia. O software opera em duas frentes principais: edição assistida por IA e IA generativa. Então agora já tem a versão com IA generativa. Na edição assistida por IA, o software que age como editor e revisor utiliza regras gramaticais pré-programadas, mas vai além, porque utiliza algoritmos treinados com milhões de frases extraídas de diversos textos humanos. Durante a análise contextual, a IA avalia as palavras no contexto da frase, e não isoladamente, o que permite fazer ou sugerir ajustes com base nesse contexto. Além disso, essas IAs conseguem analisar a clareza e concisão textual da seguinte forma: ao analisar a sintaxe, a IA detecta, por exemplo, o uso excessivo de palavras e oferece sugestões de como reescrever a frase ou texto de maneira mais concisa e fluida. Atualmente, essas IAs também conseguem avaliar o tom do texto. Por exemplo, se o texto soa formal, ou confiante, ou amigável, e aí sugere ajustes de vocabulário ou de estilo para garantir que a mensagem seja transmitida exatamente como a pessoa que está usando a IA quer. Uhum. Um dos exemplos é o Grammarly, que inclusive agora já funciona, pelo que eu soube. Eu não usei nessa versão, já usei em inglês, mas ele está funcionando agora para português e espanhol. A IA não generativa, também conhecida como IA tradicional, IA restrita ou IA baseada em regras, Uhum. funciona utilizando um conjunto de regras pré-programadas, também chamadas de algoritmos, para tomar decisões determinísticas, como esses exemplos que eu dei anteriores aqui. Isso significa que, diante de uma mesma entrada, a IA tradicional sempre produzirá a mesma saída, seguindo regras lógicas explícitas definidas por programadores humanos, que é um processo que exige um conhecimento especializado significativo. Uma vez definidas essas regras, esse tipo de IA não opera fora dos limites estritos da sua concepção. No entanto, dentro desses limites, ela pode ser uma ferramenta incrivelmente poderosa e confiável. Exemplos desse tipo de IA restrita: serviços de streaming que sugerem filmes com base no que você curtiu anteriormente. Plataformas de e-mail que filtram automaticamente mensagens de spam. Então, todas essas tecnologias já usam uma IA, mas é uma IA mais restrita, que é pré-programada
e que vai dar sempre o mesmo tipo de resultado. Ela não vai criar nada em cima disso. Aí vamos para a IA generativa. O que diferencia a IA generativa dos tipos e versões anteriores é a sua capacidade de criar conteúdo, texto, imagens, código, ou seja, linha de programação, áudio, em vez de apenas analisar dados existentes. Ao contrário da IA tradicional, que segue regras predeterminadas, a IA generativa opera de forma probabilística. Isso significa que ela gera resultados com base em padrões estatísticos aprendidos, incorporando certo grau de aleatoriedade. Então, probabilidade, aleatoriedade já são palavras que fazem parte da IA generativa. Por exemplo, essa experiência que a gente tem do corretor lá do Grammarly. Ele calcula, com base no banco de dados que ele tem, qual a probabilidade da próxima palavra que você vai digitar ser tal. Então, ele vai acumulando com base no que você já escreveu anteriormente no seu texto e com base em milhares, às vezes milhões de textos anteriores escritos sobre o mesmo tema, que tem 95% de chance que a próxima palavra que você vai usar seja tal, ou que a construção sintática que você vai usar seja tal e não tal. O final da frase será provavelmente esse com base em como você começou o texto. Então aí entram probabilidades com base nesse treinamento que essa IA já recebeu de que há uma grande quantidade de textos que leva a crer que você vai usar tal palavra ou tal estrutura. Tem uma outra coisa que eu lembrei agora, que não apareceu na pesquisa, mas tem a ver com isso aqui, que é a análise de sentimento. Já ouviu falar disso? Não. É uma área da computação em que começou com programação humana. Humanos tinham que digitar numa tabela a tendência de que certos adjetivos, começou com adjetivos, certos adjetivos seriam positivos ou negativos. E aí, lá atrás, começaram a programar os computadores para conseguir rastrear, por exemplo, sites e blogs, mesmo com IAs mais antigas, rastrear o seu blog e descobrir quais as 50 palavras que você mais usou, quais os 50 adjetivos que você mais usou, e se eles são adjetivos tipicamente positivos ou negativos. No caso, ela tem uma capacidade maior de compreensão contextual. Isso, né? Com mais treino, a IA consegue dizer que o seu treino de redação do Enem está muito informal, ou está muito negativo, muito pesado, ou muito positivo. Ela pode, se a IA for programada para avaliar isso, ela pode te dar até o tom e ela pode perguntar: qual é o público-alvo da sua carta? Uhum, Ah, para esse público, você tinha que ser um pouco mais formal. eu É, entendo. Nesse caso, ela entra com essa questão pedagógica que a gente tem em várias discussões também, né? sim, Essa ideia da capacidade de personalização do processo de ensino-aprendizagem, né? sim, Então, eu imagino, já puxando para essa questão do ensino de línguas, sim, por exemplo, você citou algumas variações de inteligência artificial e a gente vê, por exemplo, que os próprios aplicativos que eram utilizados para ensinar línguas estão se adaptando à questão da inteligência artificial, né? Por exemplo, a gente vê muita questão do Duolingo, estão usando personalizações, é um aplicativo muito famoso por sua personalização. E eu queria que você desse, assim, alguns exemplos dos aspectos promissores da IA, focando nessa parte do ensino-aprendizagem de línguas em geral. ótima pergunta. Bom, eu vou colocar da seguinte forma: como você sabe, eu sou professor de línguas, né? Eu não sou professor da área de informática, sou um curioso e um aprendiz ainda de IA, estou num estágio ainda muito inicial. Então, considerando o meu estágio atual de letramento tecnológico em IA, Uhum, o primeiro aspecto que eu considero mais promissor e que é o que eu estou explorando nas minhas aulas, e vou começar a investigar num projeto de pesquisa, que eu vou começar em setembro desse ano, é justamente a promessa de que a IA pode proporcionar aprendizagem personalizada e autorregulada. A autorregulação da aprendizagem é uma área de pesquisa da psicologia educacional que veio para a área de línguas, assim como veio para outras áreas. E ela trata principalmente de uma mudança de mentalidade hum, do aprendiz para que ele seja a pessoa que monitora a própria aprendizagem, para que não fique só dependendo do professor dar o feedback ou até de uma tecnologia. Mas, com a IA, existe a possibilidade também de personalizar a aprendizagem, né?
Então, fala-se muito isso, que é um dos grandes ganhos da IA, que é você poder realizar o sonho de muitos alunos e de muitos professores, de você ter alguém do seu lado ali te orientando e te ajudando a aprender o que você realmente precisa ou tem interesse de aprender, e não aquela aula genérica dada para 30 alunos. Eu acho que isso aí está bem no cerne do que a gente tem discutido. Numa perspectiva de IA personalizada, seria possível você mesmo descobrir por que você não está entendendo o conceito de hoje. Porque você poderia perguntar assim: o que eu tinha que saber antes para estar aqui na aula de hoje sem dificuldade? Seria a pergunta a ser feita para a IA, e a IA listaria as coisas da qual você dependeria para entender o conteúdo de hoje, e aí você ia falar assim: ah, esse ponto 3 aqui, realmente eu nunca li sobre isso. O que que é isso? No caso, seria uma ferramenta adicional no processo, né? Veja, vamos voltar aqui alguns minutos. Lembra que hoje você soube por mim que existe uma área chamada análise de sentimento. Sim. Agora que você sabe que existe a tecnologia, todas as vezes que você lê algum texto que fale sobre o tom de um texto, você vai saber que tem elementos de análise de sentimento. Porque a análise de tom também é análise de sentimento. Só uma variante. Mas antes, você escutaria as palavras, mas não teria apreendido completamente o conceito. Então, num cenário ideal, você poderia lançar mão de uma IA para personalizar a sua aprendizagem, e você descobriria, por exemplo, que, igual eu como humano, consigo detectar isso em alguns alunos, que às vezes o motivo de um aluno não entender como estruturar uma frase em inglês é porque, por exemplo, ele não sabe uma coisa muito básica que poucos cursos ensinam, embora seja óbvio, que a ordem mais básica de construção de uma frase nas línguas europeias, português, inglês e espanhol, é sujeito, verbo e complemento. No momento Certo. em que você descobre que isso está na base do português, do inglês, do francês, do espanhol, etc., do italiano, isso já resolve um problema na sua cabeça. E a partir daí, toda vez que você pensar qual é a unidade, como é que é a forma mais básica de montar uma frase nessas línguas, a forma mais básica é dizer sujeito, verbo e complemento. Eu vou à praia. I go to the beach. Je vais à la plage. Me voy à la playa. Todas essas frases seguem a mesma ordem. E aí, quando você descobre isso, você fala assim, gente, por que ninguém falou isso antes? Né? E aí, nesse momento, eu sou aquele professor que chegou em você e falou assim, olha, eu percebi que você não está entendendo que começa daqui, ó. Uhum. E é desse começo que você depois expande para coisas mais complexas. Se você entender isso, você resolve um problema de nível básico que poderia afetar o seu aprendizado nos níveis superiores, né? E a IA personalizada, uma das coisas que ela poderia fazer seria isso, ajudar você a detectar o que você não sabe. Também ela pode ser muito útil se você já sabe o que você não sabe, porque aí ela pode te ensinar exatamente o que você já sacou que você não sabe. Mas nesse caso também, a gente vê que tem, principalmente em discussões, tanto no meio acadêmico quanto inclusive discussões de internet, há também diversas problematizações em relação à utilização da IA, né? Então, eu queria que você adentrasse nesse ponto agora. Qual seria algum aspecto mais problemático do uso da IA no ensino e aprendizagem de línguas? Hoje, o que está mais na minha cabeça são problemas que não são nem da tecnologia em si, mas da concepção que nós, humanos, usuários, temos da tecnologia. Concepções mais ou menos desenvolvidas. E, às vezes, muitas questões comportamentais ligadas a como é que a gente enxerga o processo de aprendizagem. Por exemplo, eu vejo um problema que é anterior ao uso da tecnologia, o caso de alunos que eu tenho alunos do ensino médio que eu percebo que eles não têm nenhuma técnica de estudo. Então, o aluno chegou no ensino médio após 8 anos, né, 9, de ensino fundamental, e ele não tem técnica nenhuma de estudo para nenhuma disciplina. E eu fiz até um exercício, não para testar isso, mas isso acabou aparecendo.
Uma das primeiras atividades que eu passei para os meus alunos, uma das primeiras tarefas que eu passei para os meus alunos de inglês esse ano, letivo, mostrei o conteúdo da primeira unidade do livro de inglês, o livro do MEC, que a gente usa no IFG, e falei assim: olha, os conteúdos que vão ser trabalhados na unidade são esses aqui. E eles são apresentados na primeira página da unidade, como todo livro hoje faz. Eu vou levar vocês para o laboratório de línguas, que tem computadores e internet. Vocês vão acessar a IA da sua preferência, era primeiro mês de aula ainda, eu não sabia o que eles estavam usando, então vocês vão usar a IA da sua preferência e vocês vão pedir para a IA criar um roteiro de aprendizagem para vocês aprenderem o conteúdo dessa unidade. Antes disso, eu tinha passado um trabalho em que eles iam apresentar em português com o título de Usos Éticos e Antiéticos da IA na sala de aula, na escola. Você foi trabalhando já toda uma questão de Isso, letramento antes de antes. começar o ano letivo, assim, Até né? porque eu queria que não houvesse desculpas depois de, eu não sabia que isso pode, isso não pode. Mas aí, nessa outra atividade, eles tinham que elaborar o plano. Então, o que apareceu tem uma diferença muito grande que mostra a questão do preparo que um aluno tem, inclusive extra-sala, Uhum. para encarar uma aula. Eu tenho o exemplo de uma aluna que você percebe que ela já tem internalizado a ideia de como planejar uma aula. Ela escolheu, da cabeça dela, que ela ia usar o Notebook LM como tecnologia de IA, que o Notebook LM é uma tecnologia que está sendo preferida por algumas pessoas, porque o Notebook LM ele só dá resultado em cima do conteúdo que você fornece para a IA. Então, em vez de procurar na internet inteira, ele pede para você fazer upload de um arquivo ou de vários arquivos, e ele trabalha o arquivo que você forneceu. Então, o que ela fez? Eu tinha fornecido um PDF da unidade do livro. Ela alimentou o Notebook LM dessa unidade do livro e pediu para o notebook criar um plano para ela aprender todo o conteúdo da unidade. E o notebook fez isso de uma maneira muito bem organizada. Isso é fruto da própria tecnologia do LM, mas também porque ela já usa o notebook LM há um tempo e o notebook LM ele já entendeu como que ela quer a estruturação de um plano de aprendizagem. E ela está como aprendiz, tá? Isso é uma Uhum. aluna de ensino médio. Sim. Também entra o fato de que ela já é uma aluna de nível intermediário, quase avançado de inglês. Então, ela sabe o que ela quer. Então, um aluno com esse perfil consegue resultados muito interessantes ao pedir para uma IA fazer alguma coisa. O outro exemplo que eu vou te mostrar é de uma aluna que, além de não conhecer muito de inglês, pelo plano você vê que ela não tem quase nenhuma técnica de estruturação de conteúdo. Enquanto o resultado dessa outra aluna foram várias páginas cobrindo todos os tópicos da unidade, criando tabelas, frases explicando conceitos e dando exemplos, a outra aluna produziu como resultado um PDF de 1,5 páginas, só com os tópicos que ela tinha que estudar e a sugestão de quantas horas por semana ela tinha que estudar. Isso levantou para mim uma questão que eu já vinha percebendo intuitivamente por observação. O aluno que não é letrado em tecnologia e também não é letrado no conteúdo, no caso, língua inglesa, Uhum. e também não é letrado em técnicas de estudo, ele acumula muitos não letramentos e ele vai gastar mais tempo para chegar, por exemplo, no nível dessa outra aluna. Não estou nem falando no nível de inglês, o nível de organização para a aprendizagem. E aí você vai precisar de uma intervenção humana, eu como professor preciso chegar nessa outra aluna e falar assim, olha, tem muito mais camadas aqui que você precisa acrescentar nesse plano para ter algum resultado. Porque senão perpetua-se o aluno que não aprendeu e também não aprendeu a aprender. Vira aquela questão da bola de neve, né, tipo, Isso. vão se somando E dificuldades. aí, a outra promessa da IA, que é reduzir a distância do aprendizado, o efeito é o contrário. Porque essa aluna que mais estruturada, ela já largou vários metros, simbolicamente falando, à frente da outra e vai continuar à frente, porque a outra está derrapando lá atrás. A distância, nesse primeiro momento, ela vai aumentar, porque a boa intenção da tecnologia era reduzir a distância, mas aí entram fatores extra-tecnológicos e até extralinguísticos, são fatores até de mentalidade com relação ao ensino-aprendizagem, falta talvez de uma orientação lá atrás, ainda no fundamental, porque o fundamental seria o momento, principalmente nos últimos anos do fundamental,
de um aluno aprender a estudar para chegar no ensino médio sabendo aprender a aprender, e não começar a aprender isso no ensino médio. Então a tecnologia vai ajudar os 2 alunos, mas a aluna mais preparada vai aprender mais e mais rápido, então vai aumentar a distância, nesse primeiro momento, pelo menos. E para reverter o problema ou minimizar o problema com a aluna menos preparada, ela precisaria passar mais horas recebendo orientação, e muitas vezes isso não vai acontecer, porque a quantidade de aulas é reduzida. Muitas vezes bate com justo é essa aluna que, por questões pessoais até, não quer ou não pode ficar no contraturno para ter uma recuperação da aprendizagem. E eu acho que, inclusive, esses fatores externos podem muito ter frequentemente a ver com questões, por exemplo, socioeconômicas. Muitos alunos não têm acesso contínuo às ferramentas digitais Também. e pode influenciar nessa questão de não estarem tão acostumados a utilizar a tecnologia, né. Então a Isso. gente entra aí nessa possibilidade, inclusive, de, aumentar nessa bola de neve, aumentar essa discrepância, social também, né, de marginalização, por exemplo, de grupos que já são marginalizados. Nessa parte eu acho interessante, eu reforço a importância, como o senhor já está dizendo, do professor como mediador, né, Sim, nessa discussão, porque é aí que está, você mesmo falou, a capacidade humana de mediar essa interação, e não só da IA conseguir apontar certos pontos do que a gente pode melhorar na questão do estudo, por exemplo, mas da gente mostrar e apontar aos alunos coisas que, eles podem melhorar também, ou então que a gente pode ajudar eles a desenvolver, ajudar o aluno a criar esse senso crítico de letramento. Eu achei sensacional essa atividade que você fez antes de iniciar o período letivo, porque é uma tecnologia que já está à mão dos alunos, né. Mas você sim. dizer assim: "Vamos pesquisar como é que funciona isso, como é que você se adaptaria ao uso de vocês", e você fez um diagnóstico, né. "Ah, eu estou vendo quais alunos já estão mais acostumados, quais alunos não estão". Então eu acho que essa participação do professor como mediador realmente é essencial nessa geração Sim. digital E atual, aí né. você precisa criar depois os outros mecanismos de apoio, quer dizer, então eu fiz Uhum, esse diagnóstico inicial. Eu já consegui resolver o problema? Ainda não. Primeiro, porque especificamente na realidade que eu estou vivendo hoje, os alunos só têm um encontro semanal comigo. Então eu preciso criar, e não só eu, a escola onde eu estou, na instituição, precisa criar momentos e espaços para esses alunos serem atendidos fora da aula. A gente tem uhum, que maximizar o tempo da aula, na medida do possível, mas também criar outros espaços. Então, por exemplo, no caso do IFG, nós temos as monitorias. Então, nós temos alunos, monitores de língua inglesa, com letramento tecnológico, inclusive, que podem dar suporte para o aluno. Ótimo, né? Mas aí você precisa ainda convencer esse aluno de que ele tem que ir lá. Porque uhum, muitas vezes o aluno fala assim: ah, mas você está me obrigando. Então, eu falei: não, eu não estou te obrigando. Eu estou te dando a opção de você aprender um pouco mais no contraturno com uma colega que está um ano na sua frente e que já tem mais conhecimento de inglês e que é monitora, e que conhece o conteúdo e sabe o que você precisa. E aí tem esse trabalho de convencimento que não tem nada a ver com a tecnologia. Tem uma outra crença também que é complicada, e eu recomendo para todo mundo da área de linguagens estudar crenças de ensino-aprendizagem de línguas. uhum. Uma área de pesquisa que foi muito forte na década de 80 e 90, mas que tem tudo a ver com hoje. Então, tem aluno que acredita que falar em línguas é dom. E não é uma questão de prática e de Tudo questão contexto, de tudo. prática, exatamente, você já respondeu, né? E aí, você precisa, você gasta um tempo, e o tempo está passando, né? E você gasta um tempo tentando explicar para esse aluno que se ele estudar a quantidade de horas que a colega que já é monitor estudou, provavelmente ele vai ter um resultado bom. Pode não ser igual, mas vai ser bom. Eu comparo muito quando o aluno tem dificuldade de entender isso. Eu falo, gente, é igual você ir para academia. Alguém acha que vai ficar bombado na academia de ginástica frequentando só aos sábados? Todos respondem que é impossível. Todo professor de educação física que trabalha em academia vai te dizer que no mínimo 3 vezes na semana para começar a ter resultado. Eu falo, então, gente, em inglês é a mesma coisa. É no mínimo 3 vezes na semana. Uma vez aqui comigo, uma vez na monitoria e uma terceira vez, por exemplo, eu coordeno um projeto de
conversação livre em língua inglesa, que é uma vez por semana. Então eu falo para esse aluno: olha, se você frequentar a minha aula uma vez na semana, por uma vez na semana na monitoria e frequentar o projeto de conversação, já são 3 encontros, e cada um trabalhando uma perspectiva diferente. Aí você já vai estar num outro patamar. "Ah, mas o Luizinho você não obriga aí", eu falei: "É porque o Luizinho, nós já conversamos com ele Uhum. fez curso de inglês já, o Luizinho já tem 200 horas de inglês na sua frente, que ele estudou quando ele era aluno do 9º ano. Você não tem essas 200, é igual o cara da academia que você fala assim: "Ah, mas ele é fortão". Sim, mas tem 2 anos que ele malha aqui todo dia. Uhum. Ele não nasceu fortão. Ele passou a malhar todos os dias e ganhou musculatura. É igual o Luizinho que frequentou o curso de inglês aqui da faculdade ou particular ou sei lá o quê, e ele tem já muitas horas de aprendizado, fora o tempo que ele gasta batendo papo com os amigos em inglês, porque eu soube que ele combina de ir para uma hamburgueria perto da casa dele para falar inglês com 2 vizinhos que falam inglês também. Então ele cria oportunidades que você não está criando. Você não está aproveitando os momentos da escola e não está criando outras oportunidades e está surpresa de não evoluir. É, eu acho interessante essa parte, porque parte também da questão da oportunidade. Muitas vezes, alguns alunos, por exemplo, que têm mais condições socioeconômicas, já são ensinados desde pequenos: "Ah, o inglês é importante, você vai usar". E eles têm aquela perspectiva de que vão usar a língua inglesa ou então outras línguas, né. E muitas vezes tem alguns alunos que não têm essa noção ainda, muitas vezes por falta de oportunidade ou por questões contextuais, ou então Sim, não não tem essa perspectiva. E eu acho interessante na prática de ensino mostrar: "Ó, tem um caminho, tem essa oportunidade", dar a oportunidade para esse aluno, como por exemplo você está fazendo, né. sim. E dizer para esse aluno: "Olha, é para você também". Eu acho que eu aprendi Uhum, com alguns colegas, eu não falava isso antes, hoje eu falo, a questão discursiva ela é importante. Então eu tenho batido muito na tecla de que aprender um idioma, não só inglês, qualquer outro idioma, uhum. é um direito. E Sim. quando você equaciona isso com direito, gira a chave na cabeça de alguns alunos: "Você entendeu? Isso é um direito". Porque tem muito aluno que está enxergando isso como obrigação, falando: "Não é obrigação, querido, é um direito". E você tem direito de aprender inglês igual o seu colega de classe média alta ou rico tem direito. É um direito Uhum. que deveria ser dado a todo mundo, né. Quando É, eu falo isso, eu percebo que alguns cérebros na sala vira a chave, né. vira a chave e passa a entender que é um direito e ele quer brigar por esse direito, aí é uma briga boa, né, "Eu quero ter o direito". Eu falei: "Isso, essa é a postura", né. Parar de achar que, sei lá, viajar para o exterior é só para rico, né. Uhum. Depende de que exterior você está falando, que condições você está falando, quer dizer, tem jeitos e jeitos de fazer isso. E entender que não é necessário morar fora para aprender um idioma. No próprio contexto digital, a língua inglesa pode ser utilizada para expressar questões culturais de diferentes grupos, né, uma língua franca. Exatamente. Então, eu acho interessante essa parte, professor. E, por causa da decorrência do tempo, eu ia perguntar sobre as experiências práticas de IA, mas o senhor já deu várias experiências aqui. Então, eu queria, antes da gente chegar ao fim do episódio, eu queria perguntar uma coisa. Sim, Se você fosse dar um takeaway, um ponto principal para os ouvintes da gente refletir em relação à inteligência artificial no ensino de línguas, qual seria esse takeaway, esse ponto principal? eu acho que para mim o ponto principal é a gente nunca perder a perspectiva de que a IA trabalha para nós. Uhum. É o "eu estou no comando", né. A pior coisa que a gente pode fazer é terceirizar para a IA o nosso trabalho intelectual, seja de aprendiz ou de professor. Então, eu quero a IA como uma ferramenta trabalhando para mim, como aprendiz, para mim como professor, para mim como cidadão, né. Eu acho que o principal takeaway, né, Uhum. seria esse, não perder a perspectiva de que sou eu quem devo tomar as decisões baseado no que é melhor para mim. Qual é a melhor forma dessa IA me ajudar a aprender? Qual a melhor forma dessa IA me ajudar a ensinar? Qual a melhor forma dessa IA me ajudar a avaliar? Mas é sempre a melhor forma da IA me ajudar e não fazer por mim. Algo centrado no humano, né? No humano, exatamente.
Perfeito, professor. Eu gostaria de agradecer a sua presença no iFople Connects. É uma honra, foi uma honra ter você aqui com a gente nessa discussão tão interessante, tão importante. Inclusive, agora eu vou levar como takeaway a questão das gerações digitais, que eu gostei muito do conceito. E eu agradeço demais, agradecemos nós da equipe do Saber Conectado e do iFople, em geral, agradecemos demais a presença do senhor professor Liberato. Muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer, né, Karina? Eu vou elogiar aqui, porque eu acho que é bom a gente elogiar. Estão de parabéns os criadores desse projeto. Esses espaços de formação, de bate-papo, de diálogo, eles são muito importantes. Então, ter alunos da graduação já tomando essa iniciativa, né, de entrevistarem pessoas, pensarem em roteiros, em temas, vocês estão sendo protagonistas, né, do próprio aprendizado. Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer alunos da graduação curiosos, que instiguem, que façam perguntas boas como essas que você fez, e sua equipe, né? É claro, eu sei que não é só você, é toda uma equipe, Uhum. e que projetos assim continuem por muitos e muitos anos, porque é isso que eu acho que traduz, é uma das formas de traduzir de maneira concreta todo esse discurso de que tem que melhorar a formação de professores. Tá, mas como? Isso. Essa é uma resposta concreta. Obrigada por escutar o iFople Connects. Eu sou Ana Souza, do projeto Saber Conectado. Se você gostou do episódio de hoje, inscreva-se no nosso canal no Spotify e no YouTube. Para saber mais sobre nossos projetos, nos siga no Instagram, @iFopleUFPB.